Pronto. Quando é que foi? Muito boa noite a todos. Boa noite em Angola, boa tarde, acho que em Cabo Verde, boa tarde também em Portugal, boa noite em Moçambique. Nós estamos aqui para mais uma edição do Disruptive Talks, que nós temos feito mensalmente e nesta primeira série estamos a trazer o tema da inteligência artificial. Já abordamos o tema da inteligência artificial ligada a vários setores, como a agricultura, como o setor da saúde, como o setor do oil and gas. E hoje nós vamos estar aqui a abordar a inteligência artificial aplicada à área da mídia. Para este evento, nós temos alguns convidados que dominam muito bem esta área de mídia. Vamos ter a oportunidade de cada um deles poder se apresentar. Só assim, a título de nome, temos o Eliseu Justus, o Nuno Soares e a Sheila Mikidat. É isso. Depois ela vai me corrigir se eu estiver a pronunciar mal. E pronto, então este é o objetivo. Só recordando que esta iniciativa do Disruptive Talks é uma parceria entre a Tech 21 África de Angola e a Tecnoplast de Moçambique, e é uma parceria que tem dado muito certo. Temos feito bastante coisas conjuntas, principalmente para unir aquilo que é o universo lusófono, e então hoje temos esse tema. O que nós vamos hoje tentar fazer é perceber um pouco como é que o setor de mídia está a ser afetado e pode ainda ser mais afetado pela inteligência artificial. Mas antes de entrarmos no tema, eu gostaria de dar a palavra a cada um dos nossos convidados para poderem se apresentar e mostrarem um pouco qual é a sua relação com esse setor de mídia. Eu começo com a Sheila. Olá, Casey. Alô, boa noite a toda a nossa audiência. Antes de mais, queria agradecer o convite, o vosso convite, a da SASI em particular, da Tecnoplus. Meu nome é Sheila Miquidade, eu sou formada em comunicação, especialista e consultora na área de comunicação e sou diretora-geral da empresa Quencha, que é uma empresa de comunicação estratégica. E estou no mercado da comunicação há mais de 20 anos, como professora universitária, como líder em empresas multinacionais na área de oil and gas e mineração. Então, estar aqui para falar da inteligência artificial nos mídias é uma ótima oportunidade de desmistificarmos uma realidade que tem entrado no dia a dia das nossas vidas e que muitas das vezes entra no dia a dia das nossas vidas pelos caminhos e meios que nós nem temos noção que estamos a falar de inteligência artificial. Vai ser interessante aqui estar a conversar com os outros colegas sobre isso, sobre as vantagens e as potencialidades da inteligência artificial nos mídias. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Ok. Nuno, tens a palavra também para te apresentares. Olá, também queria agradecer esta oportunidade, a Tecnoplus e a Disruptive Talks. Eu sou Nuno Soares, sou moçambicano, tenho 38 anos, a minha área de formação é Ciências da Informação. Trabalhei 10 anos numa grande operadora portuguesa chamada NOS, Telecomunicações, na área de vendas e de gestão de clientes, e mais tarde abri uma agência de comunicação em Portugal e em Moçambique, portanto há 7 anos atrás. Sou também diretor de uma revista, que é a Xonguila, que já existe há 3 anos. É uma revista que tem como foco a promoção de Moçambique e é a revista de bordo da Ethiopian Airlines Moçambique. Trabalho também nesta área de comunicação, portanto já há algum tempo. Gerimos a imagem de várias empresas e negócios cá em Moçambique e em Portugal, e espero dar o meu contributo aqui também para este webinar. Ok. Agora vamos para o Justo. Exato. Boa noite a todos. Sou Justo Eliseu, se falo a partir de Angola. Sou consultor e gestor de marcas na We Do Brand. Há 3 anos atrás decidi criar também uma agência, mas uma agência de brand,
onde nós gerimos marcas angolanas e internacionais e aqui para dar um contributo e também para aprender a esse assunto tão importante e atual que é a inteligência artificial nos setores da mídia. Ok, partindo já realmente para aquilo que nos traz aqui, que é percebermos um pouco esta relação entre a inteligência artificial e a mídia. Eu acho que primeiramente vamos procurar contextualizar aquilo que são os conceitos. Eu começaria, como o tema é mídia, né? Se calhar vamos contextualizar primeiro o que é mídia, e eu depois também, não de forma muito técnica, podia falar um pouco sobre a inteligência artificial e pronto, e algumas das suas aplicações, e depois entrávamos propriamente no tema ligado àquilo que é o impacto da inteligência artificial no setor de mídia. Então, para nós nos dar este conceito, né, acho que esse conceito pode ser criado aqui agora por todos nós, porque normalmente o que a tecnologia vem fazer fazer rever os conceitos, né? Nós tínhamos muitos conceitos estabelecidos de marketing, de estratégia, e todos esses conceitos estão a cair abaixo com toda essa onda de transformação digital, de tecnologia, e cada autor vem com um conceito novo, né? Então, por isso é que eu não gosto muito de manter aqueles conceitos dados já desde há longo tempo. Então, eu queria trazer a Sheila a conversa primeiro, para a Sheila nos dizer realmente o que é mídia, e qual é a confusão que é feita da mídia com o jornalismo, com publicidade, quer dizer, tentar nos dar uma visão correta, para daí percebermos realmente como é que nós podemos partir depois para o impacto que a inteligência artificial pode ter no setor de mídia. Obrigada, Keis. Bom, deste-me um desafio grande e se calhar vamos ter aqui muitos colegas da área de comunicação a questionarem sobre conceitos. E eu vou talvez voltar para trás para ir para o presente, né? Quando nós falávamos de mídia, conceitualmente, falávamos de meios de comunicação social, no início, né? Meios de comunicação social, quando todo mundo aprendeu o que é que era mídia, né? Mas quando nós estamos a falar de mídia, e já é de ir aos tempos de hoje, estamos a falar de comunicação. E quando nós estamos a falar de comunicação, estamos a falar de princípios básicos da comunicação, que é um receptor, uma mensagem, é um emissor, um receptor, uma mensagem, um canal. Como é que isso se traduz hoje em dia? Traduz-se em tudo que nós fazemos. As mídias são plataformas de interação e intercâmbio de comunicação, em que pressupõe nós levarmos uma informação, uma mensagem, e essa mensagem chegar a alguém. Só que quando nós estamos a falar de comunicação e estamos a falar dessa mídia, mais do que nós simplesmente informarmos e pensarmos que estamos a transmitir uma mensagem, a nossa maior preocupação nos dias de hoje é como é que essa mensagem é percebida e recebida. E aí é que estamos perante um processo realmente de comunicação. Então, ao longo dos anos e na evolução dos meios de comunicação social, começou-se a criar novos canais de comunicação, né? Tornando a mídia conservadora, conceptual, para uma mídia disruptiva, de intercâmbio, de passagem de informação, que é hoje as nossas plataformas, todas elas digitais, né? No fim do dia, nós não mudamos a forma de nos comunicarmos, nós inovamos a forma de comunicar, porque sempre queremos alguém escreve ou diz algo para outra pessoa consumir, né? Então, quando nós falamos de mídia, falamos disso, plataforma de transmissão e recepção dessa comunicação. Eu ia começar por aí, né? E porque daqui isto pode dar muitos conceitos, talvez o Nuno possa ter outra visão, ou consubstanciar esta, mas é aquilo que eu entendo mídia, né? É uma plataforma que pode ser digital ou humana, de transmissão e partilha e troca, intercâmbio de informação ou de comunicação. Então, eu ia começar por aí, pelo meu conceito de mídia. Trocas, intercâmbios. Ok, muito, muito bom. E retive aqui muitas coisas bastante interessantes relativamente à questão da forma como a mídia começou, né? E da necessidade que o ser humano tem de se comunicar, né? E que é uma necessidade basilar humana, né? A necessidade de nos comunicarmos, e como é que a evolução, né, tecnológica
tem impactado nessa forma de comunicação. Eu acho que aí está muito o segredo. Queria saber se o Júlio e o Nuno queriam acrescentar aquilo que foi a abordagem da Sheila. Força. À vontade. Ok, para mim, a mídia consiste num combinado de ferramentas. Como a Sheila disse, concordo com tudo o que a Sheila disse, portanto, um combinado de ferramentas de comunicação com o propósito de transmitir informações, conteúdos, ideias, portanto, disseminar informações dos mais variados tipos. E, de facto, este conceito tem estado a evoluir ao longo dos tempos. Antigamente era mais tradicional, era imprensa escrita, televisão, e hoje, com o aparecimento da internet, abriu um leque de opções incrível. Vieram as redes sociais, vieram as newsletters, vieram os podcasts, vieram uma série de novas ferramentas mídia que há uns anos atrás não existiam. Mas eu concordo com tudo o que a Sheila disse. Portanto, acaba por estar intrinsecamente ligado à publicidade, ao jornalismo, mas também a outras especialidades e a estas novas ferramentas tecnológicas que apareceram agora para acrescentar novos conceitos e novas soluções de média. Portanto, mas concordo. Eliseu, peço desculpa, força. É isso que eu também quis dizer. Eu quis dizer que mídia é o conjunto de meios para transmitir informação, conteúdo a público-alvo. E pronto, é isso que a Sheila disse. E o Nuno também frisou que hoje os meios aumentaram, a internet, mais dispositivos, e antigamente só tínhamos jornal, TV e rádio. Ok. Pronto, então acho que ficou aqui minimamente claro, né? O conceito de mídia, né? De forma resumida, basicamente é a forma como os mecanismos que nós usamos para nos comunicar, né? Desde que dentro desse mecanismo existem várias ferramentas e em função da evolução tecnológica essas ferramentas também vão se atualizando e vão melhorando a nossa forma de emitir uma mensagem, receber e sobretudo a velocidade, né? Eu acho que aqui o grande papel que a tecnologia traz é a velocidade com que nós conseguimos nos comunicar, né? Eu lembro que antigamente, pronto, não sei no vosso caso aí em Moçambique, mas quando nós tivéssemos aqui nós chamamos óbito, né? Quando alguém morre, né? Antes de existirem os telemóveis, tinha que sair alguém que era destinado a avisar toda a família que tem alguém Exato. como eu, né? Exato. E hoje em dia, quando alguém morre num telefonema, nós dissemos, olha, morreu fulano, né? Então, o canal de nós comunicarmos, né, o falecimento de alguém alterou completamente e isto impacta sobretudo até no número de pessoas que são capazes de ir a um funeral, né? Uhum. Porque se eu comunico aquilo nas redes sociais, imagina no Facebook, pessoas que nunca mais me viram, que me conhecem do médio, que sabem que um familiar meu morreu, são capazes de vir à minha casa, né? Mas no modelo anterior, quer dizer, eu não tinha como enviar esse mensageiro para ir buscar um colega meu do ensino médio para solidarizar com uma situação minha, né? Exato. Então, esse é um exemplo típico de como é que os canais de comunicação conseguem mudar e essa velocidade e a abrangência com que a informação chega. Pronto, tendo o conceito de mídia, acredito que, pronto, se os nossos internautas também tiverem alguma observação, alguma questão relativamente ao conceito de mídia, também estamos abertos para receber também contributos ou questões relacionadas com esta parte. Mas pronto, tendo esse conceito de mídia esclarecido, passamos agora para tentarmos perceber um pouco o que é inteligência artificial. Nós temos falado quase todos os programas sobre inteligência artificial, temos trago o César Taurion, que é um especialista nesta área, que sempre antes de todos os programas nós voltamos a bater nos conceitos para que as pessoas realmente saibam o que é isso. Eu não sou especialista em inteligência artificial, mas sou uma pessoa, vamos lá ver, apaixonadamente curioso, né? Que eu gosto muito de aprender sobre as coisas. E a inteligência artificial é o futuro e o presente. E quando nós falamos de inteligência artificial, nós estamos a falar
basicamente de nós termos sistemas, podem ser robóticos ou não, ou softwares que são capazes de emular, né, de reproduzir aquilo que é o comportamento humano. E quando estamos a falar com o comportamento humano, nós temos a capacidade de aprender, de reproduzir, de armazenar conhecimento, de fazer interconexões, ou vamos lá ver, ou conexões entre aquilo que aprendemos, né? Conectar uma coisa com a outra, e o que a inteligência artificial vem fazer é isto. De forma específica, há 4 áreas, né? Quando nós falamos de inteligência artificial, 4 áreas principais. Temos uma primeira área que nós chamamos o machine learning, né? Que em português é a aprendizagem de máquina, que é basicamente nós conseguimos, através de um conjunto de dados muito grandes, nós conseguimos tirar análises, fazer análises preditivas, né? Prever o que é que pode vir a acontecer através de uma... Estou aqui a receber mensagem que tenho a câmera fechada, será? Não, eu consigo ver. Também eu. Letícia, Sheila, vês a minha câmera fechada? Agora fechou. Agora volta a abrir. Ok. Eu vejo, mas se os outros conseguem ver, é só um feedback. Eu Já, não vejo já. a tua. Ainda não? Então, está bem, está bem. Está Letícia, bem? Ok, continua. a Sheila continua sem ver a minha câmera? Sim, mas não te preocupes. O importante é que se os outros conseguem ver, é porque estás a conseguir transmitir. Se alguém Podes não continuar. conseguir... Pronto, então estava a falar dessa área do machine learning, que basicamente é esta área que, a partir ele aprende a partir da interação que tem com um conjunto de dados e com um conjunto de coisas que nós vamos fazendo. E há exemplos muito práticos que estão no nosso dia a dia. Um exemplo prático que eu posso ver são as pesquisas da Google, né? Nós, quando fazemos pesquisas na Google, o Google armazena as nossas pesquisas. E nós damos conta, quando tentamos voltar a pesquisar algo semelhante, ele preenche basicamente aquilo, como se estivesse a adivinhar aquilo que nós vamos escrever. Outra forma também são nos nossos telefones, principalmente aqueles que têm smartphone. Nós, quando estamos a mandar uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, ou uma mensagem normal, e de repente nós queremos escrever o nome de alguém e o nome nos aparece. Por quê? Porque o sistema aprendeu com a nossa interação, conosco, que nós escrevemos quase sempre o nome das mesmas pessoas, ou quando nos referimos a uma pessoa, olá companheiro, olá amigo, olá amor. Então, quando a gente escreve olá, ele já põe o amor, porque já é recorrente nas nossas mensagens. Então, esse são exemplos muito práticos no nosso dia a dia que nós temos. A nível de mídia, um exemplo prático é o que eu estive a falar há tempos quando tivemos num preview desse evento, é o YouTube. O YouTube, que é um canal de comunicação, que basicamente cada pessoa no YouTube tem um seu canal, né? Porque o YouTube aprende com as interações todas que nós temos, quer dizer, os vídeos que nós vemos. Se eu tiver a ver várias vezes um vídeo de um determinado tema, futebol ou música, vamos lá ver, na minha playlist ou naquilo que é as minhas indicações do que é que nós temos que ver a seguir, aparece alguma coisa similar. E pronto, depois temos alguns setores como o comércio, como a Amazon, por exemplo, quando compramos um produto, ele nos recomenda outro produto. Então, são coisas que hoje nós já temos, né, no dia a dia, que usa essa parte do machine learning, né? Depois temos uma outra área que é a área do processamento de linguagem natural, né? Ou Natural Process Language, que é basicamente a capacidade que têm as máquinas de reproduzirem a interação humana, né? Através de voz. E aí nós temos os exemplos dos assistentes virtuais, temos a Siri, da Apple, temos a Cortana, da Microsoft, acho que temos também da Amazon Echo, se não me engano, e pronto, e temos esses assistentes virtuais. Além disso, temos os tais chatbots, que são basicamente algumas ferramentas que nós temos nos nossos, em alguns websites, em
e alguns portais, que basicamente o que é que ela faz? Nós vamos dar, imagina, um chatbot da polícia, né? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos treinar esse chatbot com todas as informações que alguém que pode interagir com um agente policial pode pôr. Para onde é que eu trato a minha carta? E ele vai respondendo em função daquilo que é a interação e aquilo que ele não souber. Ele aponta e depois passa a mensagem para quem treinou que recebeu alguma informação que ele não conhece, aquilo vamos lá ver, vai crescendo e vai se desenvolvendo à medida que vai interagindo, e quando chega a um ponto depois que ele torna-se tão robusto, qualquer questão ele responde, e aquilo acaba com a pessoa sem saber se está a interagir com um humano ou com uma máquina, né? Então, acho que esta aí é uma segunda área muito interessante. Depois, a terceira área, é uma área também muito interessante, que é a área da computação visual, né? Computer Vision, que é basicamente conseguir reconhecer objetos através de um conjunto de vários dados de objetos. Um exemplo prático é, às vezes, aquilo que acontece conosco no Facebook, que é nós estamos no Facebook e de repente aparece alguém com um rosto muito parecido a nós. Quer dizer o quê? Que o sistema, através dos pixels, né, das nossas fotos, ele percorre uma base de dados de várias fotos, encontra pessoas com características muito próximas a nós e nos envia, por exemplo, alguém muito parecido. Isso aí depois tem N aplicações, né? Tem aplicações para várias áreas, né? Por exemplo, no setor de seguros, para prever sinistros, né? E comparar imagens. Na agricultura, por exemplo, para ver, por exemplo, plantas que têm, imagina, eu tiro uma foto de uma planta que tem uma determinada praga e ele vai comparar com um banco de dados de imagens de outras fotos que têm praga e pode me dizer alguma assertividade qual é a praga que aquilo tem, né? Então, esta área da computação visual. Então, basicamente, né, eu disse 4, mas eu acho que essas 3 são... O resto depois são os desenvolvimentos das áreas, né? Que basicamente nos ajudam a compreender um pouco o que é que pode ser feito nesta área. Então, pronto, partindo deste conceito, não sei se a Sheila e os Justus, para esse conceito de inteligência artificial, ou quem estiver nos ouvindo tem mais alguma dúvida, ou acha que alguma coisa nós podemos esclarecer um pouco, que é para seguirmos. Eu acho que tu, Keissa, disseste tudo, né? E dentro não sou da área de tecnologia, sou da área de comunicação, de informação, mas a inteligência artificial já existe há anos, né? Já existe há anos, tem sido desenvolvida e como falamos, não é nada mais, nada menos que a junção de algoritmos com uma plataforma estatística super avançada, né? Em que cruza dados. E nesse cruzamento, eu estou a falar como leiga, né? Não estou a falar como alguém da tecnologia, mas que nesse cruzamento de dados, que é esse Big Data, né? Nesse cruzamento de dados, ele potencializa, de facto, aquilo que seria atuação ou atuação humana, né? E a gente acho que vai desenvolver um pouco mais para frente. É isso que faz a inteligência artificial. Ela é muito usada não só para os meios de comunicação social, que se calhar é até muito mais recente para a parte dos meios de comunicação, para a parte da parte comercial, a parte do marketing, publicidade, mas essencialmente ela começou a ser potencializada na parte da medicina, na parte da biologia, da educação, exatamente, como de facto uma plataforma que potencializa coisas que o ser humano não consegue fazer. Eu, como indivíduo, não consigo ler 10, 15 livros ao mesmo tempo, mas através desses algoritmos, através de algumas regras que se coloca nas máquinas, ela consegue fazer o cruzamento, né? A correlação de dados, fazendo com que a informação chegue mais rápido a mais pessoas ou as soluções sejam mais facilmente interpretadas, né? Nós levávamos anos para fazer uma tese
com a inteligência artificial, com o cruzamento de uma base de dados, se calhar nós temos os resultados, os outputs em minutos ou horas ou dias, né? Então acho que é mais ou menos isso, é essa inteligência que parte da sensibilidade humana, né? Mas eu não queria ir agora muito, quero que tu conduzas a nós e ouvir os outros, mas é importante dizer que ela parte do direcionamento e da sensibilidade humana. Sem essa sensibilidade humana, não existe inteligência artificial. Ok. Então, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que estamos a começar já a aquecer aqui o tema. Nuno, Justo, querem acrescentar mais alguma coisa relativamente à inteligência artificial? O que eu gostaria de acrescentar, praticamente já está tudo dito. Você disse que é leigo, a Sheila disse que é leigo e não parece, ok? Conhece a matéria muito bem, ok? Conceito. Sim, a inteligência artificial hoje é atual, ok? Parece uma coisa futurística, parece uma coisa do amanhã, mas é atual, vivemos ela todos os dias. Esse software que nós estamos a usar também tem inteligência artificial. E para a área de comunicação, que é o nosso setor, ela também veio revolucionar. Hoje, o conceito de público-alvo já é diferente, não é? Podemos selecionar target, mas ela consegue analisar dados, ok? Ver o comportamento do pessoal, e com isso as empresas, as marcas conseguem lançar campanhas ou apresentar produtos à pessoa certa, colhendo dados, informação dessa pessoa com os seus hábitos. Essa é uma das vantagens da inteligência artificial, ou a revolução que a inteligência artificial trouxe para o nosso dia a dia. Sim. Nuno, mais alguma coisa que queres acrescentar neste tema? Não, vocês praticamente disseram tudo. Portanto, para mim, a inteligência artificial são sistemas, softwares, algoritmos que executam funções com raciocínio lógico e inteligente. Portanto, e depois acabam por estar ligados a uma série de setores que depois vêm contribuir a acelerar o acesso à informação que nós antigamente não tínhamos. Hoje em dia, a um clique, conseguimos ter acesso a uma série de situações. Por exemplo, muita gente, agora, uma coisa que está muito presente na ordem do dia, muita gente fala em relação às vacinas de Covid, tanto que é um assunto que está na ordem do dia, e dizem que muitas das vacinas demoraram bastantes anos para serem produzidas, mas nós, neste momento, através da inteligência artificial e este raciocínio quântico que estamos, conseguimos fazer cálculos e cruzar informação em base de dados que antigamente nunca era possível. Portanto, nós estamos numa era em que a inteligência artificial, no setor dos mídias, saúde, educação e outros, está bastante presente e bastante evoluído. Portanto, eu concordo com tudo o que vocês disseram, só queria acrescentar este ponto mesmo. Ok, muito interessante. Eu também estou aqui a acompanhar o bate-papo e a Nisa está por aqui também algumas questões bastante interessantes, né? Vamos ter também a oportunidade de tocar aqui em alguns pontos que ela colocou. Pronto, gente, então a título de só para fecharmos esse tópico da inteligência artificial, né? Ficou muito bem claro aqui os conceitos. E este conceito da inteligência artificial está muito ligado a um conceito que falou muito bem a Sheila, e Justo, que é o conceito de Big Data, né? Big Data, que é basicamente, nós hoje temos uma capacidade enorme de armazenamento e processamento de dados, né? Então, o que a inteligência artificial vem fazer é nos ajudar a lidar com esta imensidão de dados que nós hoje temos, né? Então, não existe inteligência artificial sem dados, né? Esse é o primeiro ponto que nós temos que reter. E se nós estivéssemos a olhar, por exemplo, no setor petrolífero, nós diríamos que os dados, né, massivos é o petróleo bruto, e a inteligência artificial é a refinaria que nos permite transformar esse petróleo bruto por exemplo, em gasolina que podemos pôr no carro e podemos andar com o carro. Então, esta é que é a visão entre Big Data e inteligência artificial. Agora, entrando propriamente aqui já nessa junção da inteligência artificial com a mídia, há uma questão aqui muito importante que é a questão das redes sociais, né? Porque essa questão da inteligência artificial surge no setor de mídia muito pelo impacto das redes sociais. E há um documentário, né? Acho que saiu recentemente no Netflix,
que é o dilema das redes sociais, né? E nesse dilema das redes sociais explica efetivamente como é que a inteligência artificial é utilizada para lidar com o nosso perfil na rede social. Como é que nós somos, vamos lá ver, quase que segmentados, né, em detalhe, pelos que querem nos vender como produto para marcas e para potenciais clientes. Eu queria saber aqui quem teve a oportunidade de ver esse documentário e qual é a opinião que vocês tiraram relativamente a esse documentário. Opa, Em relação ao dilema das redes sociais, eu penso que trouxe dois paradigmas, ok? Trouxe o paradigma, nós somos um produto, ok? Nós, usuários das redes sociais, somos um produto, não somos simplesmente usuário. E outro ponto trouxe como funciona a inteligência artificial, ou a inteligência artificial, penso que é isso. Mostra como é que os nossos dados são armazenados, o nosso comportamento, como é que é analisado a colheita de dados, e com isso conseguem direcionar publicidade ou produtos ou informação específica ao nosso perfil. Isso mostra que o meu mundo nas redes sociais é diferente do mundo do Nuno, é diferente do mundo da Sheila, concernente o meu comportamento, certo? Então, trouxe dois dilemas, trouxe o lado bom, mostra o lado bom, que é o comportamento. Se as pessoas prestarem atenção nesse documentário, provavelmente vão conseguir, mais atento, vai conseguir mudar o seu comportamento nas redes sociais. E também trouxe o lado das pessoas distraídas e não conseguem regular o seu comportamento nas redes sociais e são usadas 100% como produtos. Tem dois lados, ok? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Ok, agora eu queria ouvir a Sheila, né? Porque nós, como disse muito bem, as redes sociais criaram um novo canal de comunicação que é muito mais rápido, muito mais dinâmico, mas por trás há toda uma estrutura que usa esses dados e usa essa informação muitas vezes para fins que nós próprios que entramos na plataforma com a intenção só de interagirmos. Eu vi o documento. Qual é a visão que tu tens sobre este filme, sobre toda essa questão à volta deste canal de redes sociais, a forma como é utilizado? Olha, este filme criou-me um pouco uma dissonância cognitiva, isto é, aquelas coisas, é que nem uma campanha de publicidade de alguém que fuma, não é o meu caso, né? Sabe que não deve fumar ou não deve fumar com aquela intensidade, mas fuma. E quando vem um anúncio publicitário, a ideia é fazer dissonância, que é mudar o canal, porque não está preparado para o impacto daquele anúncio, da consequência daquele anúncio. Foi o sentimento que me teve o documentário, um mixed feeling, né? Porque da mesma maneira que eu tenho consciência ou autoconsciência que as redes sociais abriram um mundo de possibilidades a vários níveis, de desenvolvimento humano, a nível de crescimento profissional, a nível de conhecimento académico, em que nós começamos a ter um mundo sem barreiras, a nível cultural, a nível de inclusão. Por outro lado, nós começamos a ter consciência, ou eu começo a ter a consciência, como indivíduo, por ser mãe, etc., que nós somos um produto. Aquilo é um grande estudo de negócios bem-sucedido, em que foi trabalhado um perfil dentro de uma dor e dentro de uma carência, que é assim que os negócios são feitos, né? Eu faço um produto para responder a uma necessidade. E fomos estudados como um produto, né? E esse produto começou com uma questão humana, e é por isso que é uma rede social para os humanos, em que nós durante algum tempo começamos não digo a isolar, mas o ser humano é um ser social, e por algum motivo, ao longo do tempo, foi deixando a questão da socialização no formato básico de partilha, de tradição oral, principalmente nós africanos, que temos uma tradição oral muito forte, e criou-se um novo mecanismo
controlado para que as pessoas conseguissem estabelecer essas relações humanas e sociais. Só que em vez de nós socializarmos, aparentemente socializamos, nós tornamos cada vez mais individualizados. E então as redes sociais potencializaram essa dor de falta de comunicação e interação para tornar uma interação social sobre um espaço controlado, né? E dentro disso vieram várias coisas positivas, né? Que é de facto o corte das barreiras, a potencialização a nível dos negócios, a potencialização a nível da comunicação, mas também, por outro lado, vieram os hackers, né? Termos dos oportunistas, a segurança informática, das pessoas que começam a gerar manipulação e medo e acima de tudo, a redução da nossa capacidade de autocontrole, que eu vejo isso, porque sem nos apercebermos estamos quase que 24 horas, não digo 24 horas, estou a ser exagerada, porque há algum momento que nós dormimos, mas mesmo quando nós dormimos, nós criamos dentro de nós um género de addicted, uma adição. Porquê? Porque as redes sociais estudaram aquilo que são as questões neurológicas, né? Que é neurológicas de dependência, como a droga faz, como o chocolate faz, que há uma dependência ou do bem ou do mal, e nós começamos a ser programados de forma remota. Então, não que eu esteja a trazer aqui a parte má, há a parte boa, como o Eliseu falou, e há a parte menos boa. Então, o que é que agora nos cabe a nós? Cabe-nos a nós, o que é que nós fazemos? Desconectarmos para conectarmos, que é isso que o documentário fala. Ele mostra como as nossas escolhas, como tu falaste no início, Casey, vais ao YouTube, de repente o YouTube é uma rede de, vamos lá, de televisão ou de vídeo personalizada. Porquê? Porque ela começa a estudar aquilo que são os meus gostos, né? Mas quem dá essa autorização sou eu própria, ok? Eu é que escolho conscientemente ou inconscientemente estar dentro desse processo de programação. Então, é isto para dizer, não quero dizer que há uma parte boa, uma parte má. Acho que há agora uma nova parte, a parte da autorresponsabilidade, porque as redes estão lá, não vão deixar de estar lá e vão cada vez mais evoluir. Então, há um processo de escolha, de autoconsciência, de uma desintoxicação tecnológica para novamente começar a captar aquilo que eu acho que é relevante ou não relevante para mim. Então, não sei se falei muita coisa, mas é este sentimento que este documentário, que as redes sociais causam ou causou na altura em mim. Ok, muito bom, muito bom. Olha, vamos ouvir também a opinião do Nuno. Depois eu vou fazer aqui uma ronda aqui nas perguntas e nos comentários dos nossos internautas, que é para também criar aqui um ambiente de maior interação. Nuno, relativamente a este documentário, tiveste a oportunidade de assistir ou pelo menos de ouvir falar? Sim, eu assisti o documentário e gostei muito, mas acho que nós temos de vê-lo com um sentido crítico. Este documentário alerta muitas dessas situações e mostra o quanto nós somos vulneráveis e podemos ser manipulados facilmente. No entanto, acho que existem duas vertentes sempre, não é? Portanto, há o lado bom e há o lado mau, como a Sheila estava a dizer e como todos disseram. Tudo o que nós fazemos dentro das redes sociais é observado. O tempo que nós demoramos a ver um vídeo, a capacidade, portanto, o tempo que nós damos a atenção a determinados temas é estudado e depois são-nos apresentadas várias coisas dentro daqueles temas. Portanto, e as nossas escolhas, à medida que vamos fazendo, os likes, as páginas que seguimos, os cantores, as músicas, aquilo que nós ouvimos, vai sendo parametrizado, não é? E vai sendo definido um perfil. Este perfil vai sempre ser diferente de pessoa para pessoa, não é? Portanto, cada pessoa, uma coisa que eu achei interessante nesse documentário é que há pessoas que dizem, mas nós estamos no mesmo mundo. Se o que aparece na minha rede social é completamente diferente do que aparece, se calhar, na da Sheila, por causa do perfil que foi criado para ela.
e mostra tanto essas duas partes. O documentário tem essa parte que é um alerta para a sociedade e mostra que nós devemos ter algum cuidado e sabemos que estamos a ser estudados para depois ser apresentados produtos, serviços, entre outras coisas, mas as redes sociais também trazem outras coisas boas, tanto aproximam famílias, aproximam amigos, muita gente construiu negócios através das redes sociais. Portanto, houve muita coisa boa, acesso à educação, acesso à informação, nunca antes visto. Portanto, eu acho que nós devemos ver esse documentário com um sentido crítico, sim, muito bem, é verdade, as redes sociais têm essas funções todas, mas tem essa outra vertente, né, que traz de inovação, de educação, de acesso à informação, que é boa. Portanto, nós devemos ter este polícia na cabeça que nos deve fazer o equilíbrio, não é, entre as duas situações. Não nos expormos demasiado, mas ao mesmo tempo tanto saber que estamos vulneráveis, né, nessa situação. Mas é isso, portanto, eu achei este documentário muito interessante e recomendo. Exato. Este documentário também apresentou, nós nas redes sociais, nós temos que definir objetivos, ok? Eu vou para o Instagram, vou para o LinkedIn, qual é o meu objetivo nessa rede social? Então, analisando, sabendo que tem algoritmos que trazem conteúdo consonante ao comportamento. Então, se a gente tenta traçar nosso objetivo e especificamente desenhar o nosso comportamento para as redes sociais, isso quer dizer que nós revertemos o jogo. Já não seremos um produto, nós vamos pegar a inteligência artificial a trabalhar a nosso favor. Isso que, se a gente definir nosso objetivo e analisar isso e mudar o jogo, não ser um produto e reverter para nós. Ok, acho que é muito interessante. Olha, entrou aqui o mais novo membro da live. E acho que é interessante essa abordagem que foi feita. Na verdade, o que eu acho é que nós hoje temos um poder de escolha muito grande. E o que nos estão a dar é dá-me os teus dados ou a tua informação, eu dou-te algo personalizado, né? Porque o Facebook, o YouTube e todas essas plataformas de comunicação só nos conseguem dar algo personalizado se realmente nós darmos informação, se nós interagirmos com a plataforma. Por exemplo, eu interajo muito pouco com o Facebook. O Facebook sabe muito pouco de mim, as recomendações que ele dá para mim são muito fracas. Então, quanto mais tu interages com a plataforma, mais ela te oferece conteúdo personalizado. E esse conteúdo personalizado, tal como o Justo disse, pode ser vantajoso para nós, né? Então, acaba sendo uma troca, né? Tu me dás os teus dados, eu dou-te informação e serviços personalizados, mas em troca, como há pessoas que querem vender produtos e que querem atingir um público cada vez mais personalizado, eu vou vender esta informação, vou-te vender como um produto, vou-te dar de graça para tu interagir na minha plataforma, te comunicares como tu queres, mas a troca é que você vai ser o meu produto para quem quer vender algo com o teu perfil, né? Então, acaba tendo aqui algo que não é, como disse muito bem o Nuno, não é algo que nós, como cidadãos, saímos a perder e as grandes empresas não. Acho que o que acontece é, nós só temos que ter transparência primeiro, de como é que a coisa acontece, e daí foi o grande benefício, eu acho que o proveito que se pode tirar desse documentário é mostrar de forma nua e crua como é que esse processo acontece. E depois nós sabemos realmente como nos posicionar, como disse a Sheila. Então, eu vou agora aproveitar primeiro ver aqui o que nós temos no chat e nas perguntas, para também podermos interagir aqui com as pessoas que estão a acompanhar-nos. Primeiro, nós tivemos aqui uma questão da Yanisa, que diz qual é o impacto ou como acautelar o desemprego como consequência de sistemas robóticos, softwares cuja funcionalidade é substituir o exercício humano. Eu aí, saindo um pouco né, porque a comunicação não é só redes sociais, né, e acho que abordamos bastante aqui as redes sociais e todos esses impactos, mas entrando, por exemplo, em outras áreas, por exemplo, como o jornalismo, a Sheila estava a dizer que há tempos existem já, por exemplo, robôs jornalistas, né? Ou uma redação, por exemplo, que determinadas notícias, né, aquelas notícias mais padrões, como
análise de ações e coisas do gênero são feitas já por robôs. Então, fazendo essa junção daquilo que é o impacto da inteligência artificial no setor de mídia e já trazendo esse questionamento sobre a substituição do ser humano e como é que nós podemos gerir esta parte, eu gostaria de ouvir um pouco a opinião da Sheila, né? Porque eu sei que ela tem uma visão muito humanizada da tecnologia, né? Como é que, por exemplo, esses exemplos de robôs jornalistas, robôs redatores, como é que isso depois impacta, por exemplo, a carreira dos jornalistas, dos robôs? Como é que se pode acautelar essa questão? Bom, olha, Casey, eu acho que, indo um bocado pela deixa do Nuno, eu acho que não podemos ver como um concorrente ou com... Existem várias agências de informação, né, Bloomberg e outras, que utilizam esse sistema para gerar conteúdo e o cruzamento dessa informação para alguns temas específicos que têm que ser analisados continuamente. Bolsa de valores, informação desportiva pelo mundo, meteorologia, entre outras commodities de notícia que são feitas. Então, a inteligência artificial, através de motores de busca e de palavras-chave que são programadas e pré-definidas pelo homem, ela consegue de facto estabelecer e preparar um artigo bem feito. Só que existem aqui algumas fases, né? Isto é um exemplo muito específico e ela é utilizada para muitas outras gerações de conteúdo. Só que existe uma coisa que é, para que as pessoas não tenham receio, né, em ser substituídas pelas máquinas ou por um outro jornalista robô, vamos lá dizer, é preciso perceber que nós não podemos... Existe uma coisa diferente entre o ser humano e o robô. O robô faz a informação de forma inteligente e escreve um bom artigo, mas o humano é que tem a capacidade de discernimento de fazer o filtro da informação, né? Porque aquela informação primeiro tem que ser validada, tem que haver a veracidade dos factos e a validação efetiva, né? Então, sempre vai ser necessário um agente humano para a validação daquela informação que é feita através do robô. E para que o ser humano, seja qualquer profissional, seja o jornalista, seja o repórter ou qualquer profissional de comunicação, não se sinta ameaçado por esta nova tecnologia, ele simplesmente tem que ter uma coisa em mente: não ser rotineiro e não ser óbvio. Porque a máquina não tem esta capacidade humana e sensorial que nós temos, de percepção, de sentidos, de sentimentos, de avaliação, até de confirmação de fontes, né? Tu, quando tens uma notícia, tens uma informação, tu tens de ter cuidado, mesmo que tu tenhas a parte sensacionalista da fake news, tu tens de ter cuidado que aquela informação, ela é fidedigna, ou ela tem uma base fidedigna para continuar a transmitir alguma credibilidade, e a máquina não vai fazer isso, a máquina vai buscar informação, até pode cruzar a fonte de informação de onde ela foi buscar, a dizer que isto veio da BBC, isto veio da CNN, pode cruzar, mas a validação e o filtro, ela não tem isso. Isso ainda vai ser muito ocupado pelos humanos durante muito tempo. E nós não somos rotineiros e nem tão óbvios que nem as máquinas. Então, se nós não queremos perder a tal vantagem competitiva, a tal oportunidade, nós temos que sair do óbvio. E isso é só uma capacidade humana. O humano é que tem a capacidade de buscar vários recursos e trazê-los a seu favor de forma qualitativa. A máquina trabalha de forma quantitativa. Claro que através dos tais algoritmos que nós falamos, ela vai cada vez mais colocar o rigor, esse rigor foi emprestado pelo ser humano, mas ela vai chegar a um limite, ao limite que foi parametrizada ou programada. Então eu acho que sim, temos que ter atenção, mas nós temos atributos que são simplesmente intrínsecos ao ser humano, que não faz com que a máquina seja competitiva, pelo menos no mundo dos mídias e jornalismo hoje. Talvez nas outras ciências sim, mas na comunicação é um ponto de atenção, mas não ainda um ponto de preocupação, dependendo da postura como profissional nós adotarmos. Ok, muito bem. Nuno, queres acrescentar alguma coisa relativamente a este impacto, né?
Não, o que eu acho é que a junção perfeita é o jornalista poder usufruir desses mecanismos para melhorar o seu conteúdo. Portanto, se um jornalista tiver acesso a essas máquinas que produzem e ele próprio conseguir, como a Sheila estava a dizer, qualitativamente usar esses meios a favor dele, ele torna-se um super jornalista, porque tem acesso a conteúdos que de outra maneira não teria, portanto que as máquinas conseguem ir recolher e organizar e parametrizar, para depois ele, de uma forma humana, conseguir apresentá-lo ao público. Portanto, é o que eu acho. Eu acho que hoje em dia nós ainda estamos nessa fase, mas as máquinas estão a evoluir a uma velocidade bastante rápida e nada garante que amanhã as máquinas não se tornem suficientemente inteligentes para elas próprias assumir esse papel. Portanto, mas acredito que ainda vai levar algum tempo, não será agora. Aí já estaremos a entrar no Matrix e no Exterminador Implacável, e na altura em que as máquinas superam o homem. Mas já faltou mais. Há aqui muitos desafios relativamente a... Aqui muitos desafios relativamente... Que é isso? Estou? Yeah. Conseguem me ouvir? Sim, Sim, conseguimos sim. ouvir. Ok. Estava a dizer que há aqui muitos desafios relativamente à questão do emprego. Só para terminarmos o primeiro tipo de perguntas. Na minha visão, a questão é o homem versus máquina, né? Eu acho que as pessoas têm posto muito a questão essa inteligência artificial vai roubar os empregos. Não. Eu acho que a visão não é por aí. Eu acho que a visão é muito de como é que a inteligência artificial pode ajudar a ampliar as capacidades do ser humano, né? E tirar o ser humano, tirar o robô que existe dentro do ser humano, né? Porque nós sabemos que o ser humano, como se diz, tem uma capacidade muito grande em termos de inteligência e, como dizem muitos estudos, não usa toda essa capacidade. E muitas vezes não usa essa capacidade porque está preso em atividades rotineiras, repetitivas, que podiam ser transferidas para um robô que não precisa de pensar. Então, se nós conseguimos transferir algumas dessas atividades que são rotineiras, que não exigem muito da nossa capacidade de inteligência para máquinas, se calhar nos sobra tempo para sermos mais criativos e conseguirmos realmente, vamos lá ver, seres humanos, né? Com toda a criatividade e a capacidade de pensar. Acho que isso é um ponto. O outro ponto tem muito a ver também que essa questão da evolução tecnológica, né, sempre existiu. Imagina no século, vamos lá ver, passado, né, uma pessoa que produzia, por exemplo, charruas, ouvi dizer que, olha, tem um R4, tem um carro, e que a charrua pode ficar obsoleta. Quer dizer, a sensação que essa linha é a mesma sensação de que hoje determinados profissionais têm de que a inteligência artificial vai substituir, né? E o carro veio, essas pessoas tiveram que se adaptar, eventualmente o carro criou uma nova indústria em que essas pessoas participaram, e então eu acho que muito mais do que travar a tecnologia com base em garantir empregos, né? E tornar a evolução, né, vamos lá ver, da humanidade mais lenta, é criar mecanismos de adaptação e de tirarmos vantagens de toda essa evolução tecnológica, principalmente países, por exemplo, como nós em África. Né? Pronto, acho que essa é uma opinião muito particular que eu tenho, não sei se depois vocês concordam com isso, mas pronto, eu queria dar sequência aqui às perguntas, né, porque temos aqui outras perguntas também para os nossos ouvintes, os nossos internautas não acharem que não estamos preocupados com aquilo que são as suas contribuições. Há também aqui a Dava, primeiro que ela pediu o nome do documentário, né, é o Dilema das Redes Sociais, e depois ela faz aqui uma questão, quais são as principais técnicas de inteligência artificial usadas atualmente na segurança cibernética. Pronto, eu acho que não é um tema especificamente aqui do nosso tema, do nosso evento,
Mas pronto, em termos, só assim muito rápido, em termos de segurança cibernética, como nós falamos, a inteligência artificial aprende com a interação. Imagina, se eu tenho, vamos lá ver, ataques cibernéticos que acontecem sempre da mesma forma, antes, por exemplo, de acontecer um ataque, pelos comportamentos que eu vou tendo, imagina, se vou recebendo determinados e-mails com um conteúdo, quer dizer, o sistema pode detectar de antemão que há a possibilidade, por exemplo, de haver um ataque cibernético e acionar algum mecanismo, né? Então, tudo passa pelo nós definirmos no sistema de inteligência artificial alguns padrões de como é que se comporta um ataque cibernético, e à medida que ele for interagindo, identificando potenciais, né, ações que estão dentro desse padrão, ele pode tomar ações de prevenção, né? Então, acho que a questão da cibersegurança pode ser aí a utilização da inteligência artificial. Depois tem aqui que ações concretas, e aí acho que esse é o tema, essa pergunta é muito interessante. Que ações concretas podem ser feitas, ou estão a ser feitas em Moçambique, e aí eu punha também Angola, né, no mundo, e como nos posicionar. E pronto, é essa pergunta que eu queria deixar, né? Nós falamos muito aqui de redes sociais, falamos de muita coisa, agora nós sabemos que Angola e Moçambique têm realidades muito similares. Como é que nós podemos, né, no setor de mídia, e depois descendo um pouco mais para outras áreas, né, porque a mídia está interrelacionada com outras áreas, e aí eu começaria pelos justos, como é que a inteligência artificial no nosso contexto, né, africano, por exemplo, Moçambique, Angola, como é que nós podemos olhar a inteligência artificial, primeiro como a inteligência artificial num todo e depois no setor de mídia? Não entendi a questão. Não, eu estava a dizer, nós falamos aqui de conceitos gerais, né, e de exemplos gerais de aplicação de inteligência artificial e, sobretudo, também no setor de mídia. Mas nós sabemos que Angola e Moçambique né, têm características muito próprias, até porque são países que têm uma infraestrutura débil em termos de acesso à literacia digital. São os desafios que nós aqui tirar, por exemplo, inteligência artificial ou, por exemplo, da aplicação deste conceito no setor de mídias, por exemplo, em Angola e Moçambique. Nesse caso, em Angola, né? E quais são os desafios que Angola pode tirar da inteligência artificial, certo? Sim. Que desafios é que nós temos para poder, né, utilizar isto a nosso favor, né? Onde é que nós podemos utilizar, que desafios, e o que é que pode ser feito? Exato. Como podemos utilizar a inteligência artificial? Como falou-se no princípio, a inteligência artificial começou a se usar na saúde, certo? Então, um dos desafios para Angola, uma das vantagens que nós podemos usar a inteligência artificial é na saúde, na comunicação, que é a mídia, e os maiores desafios que Angola tem, nesse caso provavelmente também Moçambique, é a infraestrutura, certo? Nossas infraestruturas não estão em condições, certo? Há investimento, mas não investimento dessa magnitude, porque o investimento para a inteligência artificial, o custo é elevado, certo? É elevado e esse é um dos maiores desafios. Depois, como tu disseste, que é a literacia tecnológica. O nosso nível de alfabetização é muito baixo, certo? Então, o conhecimento, a formação, as pessoas também é um investimento que nós, não sei o caso de Moçambique, nós, Angola, também precisamos investir. É um dos desafios. Então, eu apresento aqui 2 pontos, que é o investimento na infraestrutura e no ser humano, na pessoa, que é a informação. Porque sem a pessoa, o investimento não terá sucesso. Bom, Sheila, qual é a tua opinião relativamente a contextualizar tudo isso que nós falamos para a realidade, por exemplo, de Moçambique? Olha, eu subscrevo praticamente não, tudo o que Eliseu disse, e concordo. Acho que as nossas realidades, eu não conheço Angola fisicamente, né? Agora tenho amigos em Angola, mas eu acredito que as realidades são parecidas. Mas uma das coisas que eu acredito que
e eu falo sempre, quando tenho oportunidade, que o pilar de desenvolvimento de um país o desenvolvimento de um país está assente em 3 pilares, para mim: educação, saúde e segurança, ok? E eu nem consigo pôr qual é a prioridade entre eles, mas se calhar punha educação e saúde, né? E tudo o resto vem como consequência, né? A parte da segurança, inclusive. Então, nós hoje estamos, por exemplo, nesta altura, fomos colocados todo o mundo desprevenidos com esta situação do Covid, por exemplo, que deixou de ser uma realidade isolada em determinados países para ser um problema global. E eu não estou aqui para falar do Covid, mas o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós estamos perante cada vez mais estas situações, verificamos qual é a fragilidade real, de forma bem tangibilizada, do nosso sistema, né? Dos nossos sistemas de comunicação, nossos sistemas digitais. E então, o que é que eu acho que temos que aproveitar? Nós, como africanos, os dirigentes que possam ou não estar-nos a ouvir aqui, ou nós como profissionais de comunicação, nós temos que ressignificar a importância do investimento no nosso país. E quando nós ressignificarmos as importâncias de investimento, né, nós temos que perceber que nós conseguimos, o Nuno, eu nem quero roubar a fala dele, eu gostaria que fosse ele a falar novamente sobre isso, porque ele falou no outro dia, quando nós estávamos nas preliminares desta webinar, que ele falou uma coisa interessante da parte da educação, né? Essa educação à distância, entre outras coisas, que eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós devíamos ter pensado antes do Covid, nós como cidadãos, que temos também uma responsabilidade nisso, né? De impor essa força motora de transformação, de nós como pais, para quem como educadores também, que nós temos zonas recônditas que nem existe uma sala de aulas. E nós, em vez de investirmos em construção de grandes edifícios na capital, de grandes infraestruturas que não servem para o desenvolvimento, para a transformação, né? Porque um país só consegue ser, de facto, ter voz ativa se ele estiver num processo de igualdade, de equidade de educação, por exemplo, né? Para discutir ao mesmo nível. E tu não tens essas infraestruturas, como Eliseu disse, seja infraestruturas físicas, que ainda é o desafio que nós temos em África, quanto mais é tecnológica. Mas pronto, eu queria que o Nuno falasse da correlação que ele fez no outro dia, porque eu acho que é o valor acrescentado no meu comentário, porque eu acho que é isso, né? Para dizer que eu subscrevo o que o Eliseu disse. O buraco é mais fundo, né? Mas podemos trabalhar de forma diferente. Sim, Nuno, tens a palavra. É isso mesmo. No outro dia estávamos a conversar e falámos sobre isso. Portanto, em Moçambique a taxa de penetração da internet ainda é muito reduzida. O nosso povo ainda tem fraco acesso à internet, há zonas que não sabem o que é um smartphone, acesso a computador, e nós, com esta história do Covid, se calhar fomos alertados para que começamos a ver que conseguimos fazer muita coisa remotamente. E a nível de educação, nós poderíamos criar condições para chegar a pessoas mais longe sem ter que estar a construir edifícios, como a Sheila disse, sem ter, através de um computador e alguém à distância, poderemos ensinar grupos de pessoas. Aliás, nós neste momento estamos a fazer um webinar em que estamos cá em Moçambique, Angola e Brasil, né? Iríamos ter mais um membro do Brasil, à distância, e esta realidade apareceu neste contexto do Covid. Portanto, nós ganhamos esta consciência da importância da internet e dos meios, destes meios digitais. E, portanto, para a saúde e para a educação, eu penso que se os nossos governantes e as pessoas que têm poder de decisão criassem as condições para que o nosso povo tivesse acesso a essa informação, poderiam ser criadas, podia ser desenvolvido tanto novos meios de educação e de saúde e outras coisas. Portanto, acho que poderia ser jogado a nosso favor, mas infelizmente cá em Moçambique a nossa taxa de penetração da internet ainda é muito reduzida. Nota-se que está a crescer com o passar dos tempos, né, com os anos, cada vez mais há pessoas que têm acesso e o nível de infraestrutura também está a ser melhorada, mas não podemos comparar com a Europa, a Ásia,
América e outros países, não é? E outras realidades. Mas é basicamente isso que o Eliseu e a Sheila disseram, concordo plenamente. A nossa realidade é muito semelhante à de Angola, completamente diferente dessas outras economias que referi. Ok, acho muito interessante, Nuno, e acho que essa posição é muito boa, de que nós temos que ter, vamos lá ver, condições prévias para que consigamos aproveitar todo esse potencial tecnológico que traz a inteligência artificial e outras tecnologias da quarta revolução industrial. E na minha visão, eu tenho tentado fazer também, e este ano vamos lançar um evento mais a nível de outros países africanos. Nós países, principalmente países anglófonos, países lusófonos, africanos, nós temos estado a ficar um pouco para trás no nosso próprio continente, né? Porque muitas vezes nós fazemos aqui algumas comparações com a Europa. A pesquisa que eu tenho feito é que, por exemplo, países como Quênia, como a Nigéria, como Gana, são países que já estão a usar essas tecnologias, já estão a usar a inteligência artificial para a agricultura, para a saúde. Tem exemplos muito práticos. Muitos deles, por exemplo, na Nigéria, já se criou uma academia para formar engenheiros de inteligência artificial. Quer dizer, esses países já deram conta que, usando essas tecnologias, melhorando essa infraestrutura, podem quebrar alguns gaps e não ter que percorrer o mesmo caminho que os europeus percorreram, né, para tornarem-se, vamos lá ver, evoluídos como estão hoje, né? Porque o que nós temos que pensar aqui é que a tecnologia nos dá aqui um atalho, né? Não um atalho para nós fugirmos dos nossos problemas reais, mas um atalho para nós termos um caminho de frente de conseguirmos concretizar determinadas coisas. E um exemplo prático é essa questão que eu dei. Desculpem aqui o meu menino, acho que ele está a gostar aqui da live. Um exemplo prático, essa questão que vocês têm aí, e nós aqui estamos também já a pôr em vigor, é a questão do mobile money. O mobile money não surgiu na Europa, não surgiu na América, o mobile money surgiu em África. E por que surgiu em África? Porque esta necessidade que nós temos de transferência de dinheiro, essa falta de capacidade de podermos pôr um banco, por exemplo, em cada município, nos fez pensar numa solução alternativa e surgiu o mobile money em África, né? Que é uma tecnologia que foi criada em África. Então, o que significa isso? Que os outros problemas que nós temos em África, da saúde, da educação, usando tecnologia, nós podemos criar as nossas próprias soluções baseadas em tecnologias que estão livres, porque a inteligência artificial não pertence à Europa, não pertence à América, não pertence, é uma tecnologia que está livre para quem quiser utilizar e ela vai utilizar para resolver os problemas dentro do seu contexto. Agora, é preciso que nós tenhamos as pré-condições para fazer isso. Então, o que eu acho, concordando muito bem aqui com o que o Nuno disse, e com tudo que foi dito aqui, é que nós temos que primeiro ter uma visão de como é que nós queremos evoluir os nossos países. Quais são os caminhos? Se vamos seguir aquele caminho, por exemplo, imagina, como é que nós queremos melhorar a educação no nosso país e pôr as crianças todas no sistema de ensino? Queremos construir uma escola em cada município que vai requerer um professor, vai requerer infraestrutura, e que nós temos uma população que cresce de forma galopante, será que o nosso orçamento vai chegar para fazer isso? Quer dizer, ou se calhar vamos aproveitar a tecnologia para pormos num contentor e pormos crianças com tablets, com inteligência artificial, que guia a educação da criança naquele processo, e assim conseguimos ter mais contentores, mais tablets e pôr mais crianças dentro do sistema, por exemplo, alternativo de ensino, em que garante que eles, pelo menos, literacia digital, a literacia numérica e a questão da escrita, eles vão ter pelo menos essa noção. Então, o que nós temos que mudar aqui é alguns paradigmas, né, de como concebemos as nossas políticas públicas, né, para realmente usarmos todo esse potencial tecnológico, né? Não sei, eu queria ouvir um pouco de vocês e da visão, se concordam com isto que estamos aqui a falar. Pronto, já saímos um pouco do tema da mídia,
Mas isso está tudo relacionado, né? Porque nós não conseguimos falar de mídia sem falar de condições prévias, né? Então, eu queria ouvir um pouco a opinião da Sheila relativamente a esta forma que nós hoje concebemos as nossas políticas e como é que podemos usar essas tecnologias, né, para poder ter uma visão diferenciada Eu acho da que resolução dos nossos problemas. Eu acho que às vezes não é uma questão de quantidade, é uma questão de estratégia, né? É o que tu disseste, as tecnologias. Porque é que tu tens países, por exemplo, como o Brasil, que são países, é um país enorme em termos populacionais, mas tem sempre uma predisposição empreendedora e inovadora, né? Tu vês, eu não tenho números, né? Mas eu vejo que o número de plataformas e aplicações que são criadas quase que diariamente, né, é resultante dessa tecnologia aberta, né? Só precisas de trabalhar um mindset da inovação e do pensar fora da caixa, né? Eu acho que um dos desafios que nós temos é começar a perceber que temos que começar de facto, a aproveitar aquilo que nós temos acesso para quebrar alguns paradigmas de pensamento e nos arriscarmos, né? Nós somos um país jovem, eu sempre digo que somos um país jovem porque somos independentes, falo de Moçambique, há muito poucos anos. E essas condicionantes, né, não podem nos definir para o futuro, continuar a nos definir para o futuro, né? Nós temos 40 e tal anos de independência e faz com que naturalmente, de forma orgânica, alguns países do mundo estejam, quando tu falas de comparativamente com mesmo entre a África, né, estejam mais desenvolvidos em algumas circunstâncias, infraestruturas, educação e plataforma, né? Isso é uma realidade, é um facto. Mas como é que nós podemos mudar esse facto, né? Isso não conseguimos mudar. É de facto sair fora da caixa, ter um pensamento mais pró-inovador. E outra coisa, em termos de investimento, às vezes não é muito investimento. Eu tive no ano novo, tive a possibilidade de passar o ano novo no norte do país, em Nampula, que é uma das zonas mais populosas do país, né? A zona norte, e estava na ilha de Moçambique. A ilha de Moçambique praticamente não tem nada. O sinal de comunicação e interação é muito fraco. Mas o que é que eu percebi ali de forma interessante? Através de uma rede de telefonia móvel, foi colocado um espaço aberto de comunicação que já acontece na Europa. Então, nós temos que deixar de achar os influenciadores, os opinion makers, os decisores, que a internet é um luxo. A internet não é luxo. A internet é uma necessidade. Da mesma forma que nós precisamos do chapa, que nós aqui o chapa é o transporte coletivo, né, do país para locomovermos, para irmos para o trabalho, nós percebemos que a forma de trabalho também já foi ressignificada. Nós agora estamos a fazer home office, por isso hoje tu podes estar aqui a fazer um trabalho, ok, com teu filho. Então, quando nós deixamos de pensar que as tecnologias são um luxo, e ressignificamos a importância, como eu falei atrás, daquilo que é prioritário para o desenvolvimento socioeconómico, nós vamos começar a canalizar o orçamento de um país para aquilo que realmente é importante e prioritário. Por que eu falava da ilha de Moçambique? Porque foi posto postos de internet em alguns locais da praça pública, em que os alunos e as pessoas podiam ir lá, conectar-se e podem estudar, podem interagir com as famílias, podem estar no entretenimento, é público, é gratuito. Foi iniciativa privada, sim, de uma telefonia móvel, mas quem tem o poder financeiro, né, financeiro, social e político, começar a amplificar isso como investimento prioritário, nós vamos conseguir ter, de facto, um desenvolvimento efetivo que nós não imaginávamos. E aí, por consequência, aquilo que são as infraestruturas físicas e outras coisas vão começar a surgir com soluções de África, como é que eu quero dizer? Como tu falaste, soluções pensadas por africanos para africanos. Certo. E não é para nós vivemos numa ilha, mas simplesmente porque nós entendemos mais dos nossos problemas. E pegarmos o que os outros fizeram muito bem, copiar, melhorar, transformar. É isso que nós temos que fazer. Não pensar que nós somos, que vamos inventar tudo.
copiar, melhorar, transformar para aquilo que dá para nós. Então, é assim o meu ponto de vista sobre Ok. esta potencialidade. Muito interessante a abordagem. A Dava, ela queria só, pronto, voltar a mandar aqui, acho que ficou aqui uma questão. Ela está muito preocupada com a questão da segurança cibernética. Acho que é um tópico bastante interessante também, quando nós falamos aqui sobre essa questão dos mídias. E ela põe aqui uma questão, que eu acho que é uma questão mais um pouco relacionada com a questão dos desafios da inteligência artificial substituir o humano na segurança cibernética, né? Eu acho que é uma tendência, né? Porque a segurança cibernética é algo que os ataques e tudo acontece muitas vezes com padrões, né? E se nós conseguimos, como eu já disse, nós conseguimos trabalhar com sistemas de inteligência artificial, nós vamos conseguir detectar muito mais rápido possibilidades de ataques cibernéticos. Então, acho que é uma tendência nós utilizarmos a inteligência artificial nesta área. Não creio que vai substituir os seres humanos, né? Como disse muito bem o Nuno, e a Sheila e o Eliseu. Em última palavra, quem define os critérios, né, são os seres humanos, né, porque não há inteligência artificial inteligente, né? A inteligência artificial são algoritmos e quem define esses algoritmos são os seres humanos, né? Então, haverá sempre um papel do ser humano, né, em tudo, né? Eu lembro que antigamente, nós tínhamos aqueles elevadores no início, né, que tinha que ter alguém que puxava uma manivela para abrir e outra manivela para fechar. E mesmo depois, quando veio aqueles outros elevadores com grade, tinha alguém que puxa a grade e fecha a grade. E hoje em dia já não temos esses tipos de elevadores, mas temos os técnicos que fazem a reparação dos elevadores, quer dizer, temos um conjunto de profissões que vão surgindo. Há também aqui uma questão, né, que é um tema bastante pertinente e que eu acho que a mídia também está a jogar aqui um papel muito importante, que é o tema das cryptocurrencies, né, as criptomoedas. O Francisco Gimo, ele faz aqui um questionamento, né? Temos acompanhado um grande movimento pelo mundo em relação às moedas digitais, né, as cryptocurrencies. Estas têm apresentado um crescimento exponencial e mais e mais empresas de renome procurando interagir com essas moedas. Qual é o impacto da mídia ou influência da mídia nesta demanda? E como pode também contribuir para que a informação em relação a este tema seja disseminada pelo mundo, né? Eu tenho uma opinião particular relativamente a isso, mas pronto, como eu sou moderador, prefiro sempre deixar os oradores falarem para depois eu pôr a minha opinião. Alguém quer comentar alguma coisa? Não entrando tecnicamente, né, no conceito de criptomoedas, porque isto não é a nossa visão, mas como é que, por exemplo, o setor de mídia, né, pode ajudar não só a disseminar a informação, mas sobretudo a esclarecer e a mostrar quais são os prós e os contras desta nova onda, né, tecnológica ligada ao sistema financeiro. Nuno, tens alguma coisa a dizer relativamente a isso? É assim, este tipo de criptomoedas é um conceito que está a crescer a nível mundial, né? Nós bitcoins e todo esse tipo de criptomoedas que vemos a circular estão a crescer bastante. Nós aqui em Moçambique utilizamos muito um sistema bancário, como tu há bocado referiste, que foi criado no Quênia, não é? Que é o M-Pesa, não é? Que é e outros que surgiram nesse formato. Não é bem o formato de criptomoedas, mas é a não utilização de dinheiro físico, né? Portanto, a fazer as transferências e as transações bancárias através de meios digitais. E assim,
hoje em dia, nós, comunicadores, utilizamos muitas das nossas ferramentas para poder elucidar à sociedade como é que funcionam este tipo de mecanismos, não é? Portanto, em Moçambique, inicialmente, houve alguma resiliência, alguma resistência para este tipo de sistema, mas hoje em dia, se calhar, é mais usado, é muito usado, é usado a par como o dinheiro físico. Portanto, muita gente hoje utiliza esses meios de pagamento diariamente. E os médias tiveram um papel muito importante nisso, porque explicaram, elucidaram como é que as pessoas deveriam utilizar, explicaram todas as vantagens, que as pessoas não necessitavam de ter uma conta bancária, que podiam fazer as transações de uma maneira mais simples, rápida, só tendo um celular. Portanto, penso que os médias tiveram um papel muito importante. E estou a falar isto mais na nossa realidade, não na realidade das bitcoins e criptomoedas, porque aqui ainda não é uma coisa que está a ser utilizada. Eu falo desta realidade, deste dinheiro virtual e destes novos mecanismos, porque é uma coisa que nós usamos na prática, no dia a dia. E acredito que estas soluções vão aparecer cada vez mais. Portanto, vai haver cada vez mais soluções deste género a aparecerem. Ok. Exato. Eu também gostaria de acrescentar que se a inovação e o nosso governo normalmente não está preparado para a inovação. E para as criptomoedas ser usada para a mídia também disseminar, passar informação e educar, tudo depende das políticas. Então, nós não vamos, a mídia não vai criar uma educação, passar uma informação, educar o uso da criptomoeda ou de qualquer moeda, sem lei, sem o Estado aprovar, sem o governo aprovar. Primeiro passa pelo Estado, depois do Estado aprovar, então a mídia passa para a educação, passa a educação à população. Mas, como é uma inovação, tem influenciadores, como aconteceu com Elon Musk, há pouco tempo fez um investimento, a Tesla fez um investimento na Bitcoin. Isso é uma questão pessoal, ok? Uma questão singular. Agora, para a sociedade, a mídia, como um papel ou um órgão que ajuda a passar informação, isso depende das leis, depende do governo, fazer a prova o uso de qualquer moeda. Sheila, alguma opinião relativamente a essa questão? Olha, não vou fazer muitos comentários porque não é uma área que eu realmente domino, então prefiro ficar com os bons comentários do Eliseu e do Nuno. Ok. Pronto, então, relativamente a essa questão das criptomoedas, pronto, eu acho que é um tema bastante interessante, mas mais do que nós olhamos as criptomoedas, é olharmos o porquê da necessidade de criptomoedas, né? Eu acho que aí o foco está aí. Porque o que acontece? Temos que entender porquê que surge, de onde é que nascem essas criptomoedas, que elas nascem em 2018, porque numa fase em que houve uma grande crise financeira, que foi provocada por pessoas mais intencionadas do que comandavam o sistema financeiro. Então, o que é que se percebeu? Que o sistema financeiro estava na mão de determinadas pessoas que podiam fazer, desfazer e deixar o mundo todo de rastros, né? E aí, qual é o conceito que está por trás disso? Que é assim, nós, eu, a Sheila, o Nuno, podemos criar um sistema financeiro a par do governo, né, que funcione e que seja muito mais justo e muito mais transparente para todos nós e que ninguém consiga realmente criar nenhum mecanismo para distorcer e criar, vamos lá ver, danos sem nós próprios participarmos desse processo. Daí surge esse conceito de criptomoedas. E, logicamente, essa questão do legal, do não é legal, logicamente que o governo quer ser controle de tudo, né? Exato. Mas no caso das criptomoedas não tem como o governo controlar porque é um sistema que funciona a par do governo e tem todo um sistema próprio de controle e tem funcionado desde 2008. Agora, o que tem acontecido é que são fraudes, como há no sistema financeiro tradicional, que tem fraudes. Então, antes de entrarmos propriamente na essência, esse é que é o conceito. E a questão principal, quando eu olho para os mídias, tem muito a ver que o Justo falou sobre, né, a mídia. Né? Hoje, tal como nós temos essa descentralização no sistema financeiro com Bitcoin, nós também, com o surgimento das redes sociais e dos blogs, nós temos também a descentralização nos mídias.
Hoje já não dependemos de mídias, não dependemos, por exemplo, de um telejornal para termos acesso à informação. Não dependemos, nós temos criadores de conteúdo independentes, né? Qualquer um hoje com smartphone é um jornalista, né? Pode não estar legitimado para tal, né? Mas pode criar um conteúdo e esse conteúdo depois vai ter impacto e muitas vezes é utilizado até pela mídia tradicional. Então, essas ferramentas todas de mídia hoje permitem, primeiro, que nós tenhamos esse esclarecimento sobre o que é criptomoedas, para que nós próprios consigamos ouvir opinião negativa, positiva e, com o nosso livre-arbítrio, nós tomamos uma decisão qual é o caminho que nós vamos seguir. Porque também temos essa questão de nós esperamos que o governo vá legislar, que vai fazer tudo e tudo mais, mas enquanto isso, olha, o Bitcoin que era $1, hoje está a 45 mil. Se eu tivesse investido, hoje já teria ganho muito dinheiro, mas como eu estou à espera que o governo diga alguma coisa, eu estou a perder dinheiro, né? Mas também eu podia ter posto o dinheiro e ter perdido alguma coisa. Então, acho que os canais de mídia hoje servem, sobretudo, para nós procurarmos informação, né? Uma das vantagens que nós temos, imagina, quando eu vou comprar um produto, antigamente eu comprava o produto com o risco do produto ou do serviço não corresponder às minhas expectativas. Hoje, eu, antes de comprar um produto, no site da empresa, eu consigo ver os comentários, consigo ver todo mundo que já utilizou esse produto, e isso inicia a minha decisão. Da mesma forma que eu, quando vou baixar um aplicativo qualquer, seja no App Store ou na loja da Microsoft, eu tenho lá os comentários, olha, esse app não presta, esse app demora a baixar. Só 2 ou 3, 4 comentários negativos, eu descarto logo aquele app, não baixo, né? Então, isto hoje, nós como cidadãos hoje, temos muito mais capacidade, muito mais informação para tomarmos uma decisão. E eu acho que aí é que está o grande benefício que os mídias hoje têm, principalmente essa questão das criptomoedas. Mas a minha visão é que as criptomoedas não é uma moda. É algo que veio para transformar o sistema financeiro. E quanto mais pessoas com influência, empresas, entram para esse sistema, menos o governo tem, vamos lá ver, legitimidade para dizer que isto aí é uma fraude. Porque se eu tenho empresas consolidadas que estão a investir, as empresas não querem perder dinheiro. Então, se uma empresa consolidada está a investir em algo, é porque ela fez um estudo e chegou à conclusão que aquilo tem aí algum benefício. E esse estudo, que depois é publicado na mídia, ou esta pessoa, ou essa empresa, é que vai depois influenciar a minha decisão. Se o Elon Musk, que é o Elon Musk, está por 1,5 bilhão em Bitcoin, quem sou eu para não pôr $100, está vendo? Então, eu acho que aí tem a mídia tem um impacto muito grande nesse aspecto, né? Não sei se isto responde à pergunta do Gino, né? Mas pronto, nós estamos também já a chegar aqui. Olha, o Gino corrigiu-me, que foi em 2008, né? Eu falei em 2018, então foi em 2008. Pronto, então eu acho que estamos aqui a chegar já ao fim do nosso live, né? Porque abordamos aqui bastante temas e temas muito interessantes, que deu para ter uma visão geral de como é que a mídia pode ser impactada pela inteligência artificial. Eu gostaria de dar aqui, vamos só ver se temos mais aqui alguma pergunta assim de relevância. Eu acho que os nossos internautas estão satisfeitos com aquilo que temos aqui abordado. Então, eu queria dar aqui um minuto e meio para cada um dos oradores poderem expressar um pouco aquilo que é as suas considerações finais, né? Olha, surgiu alguém uma pergunta do Edgar, que eu acho que vai ser a última. Como podemos utilizar a inteligência artificial no combate à rápida disseminação das fake news nos mídias? Sheila,
como combater as fake news, né? Eu por acaso estava a pensar nisso, ia te dizer, quando tu falaste do Bitcoins, eu ia dizer, olha, eu não vou falar de Bitcoins porque eu não domino a matéria, então não faria sentido. Mas eu queria trazer para a parte também da parte dos mídias, que é a pergunta que foi feita. Hoje, de facto, nós nos deparamos que, voltando a fazer o cruzamento entre a inteligência artificial e os mídias, né, versus fake news, né, nós vimos que grandes campanhas eleitorais em países como Estados Unidos e não só, né, a última campanha presidencial, não esta, anterior do Trump, né, houve muito questionamento sobre utilização de inteligência artificial, sobre a manipulação de dados, né? E de facto fake news. E vimos que houve uma tendência, e eu não falo porque eu não falo de política, mas houve uma tendência de uso de partidos políticos da direita ou não, se calhar os da esquerda também, isso não é o relevante aqui, de utilizar a inteligência artificial para de facto gerar mais votos, conexões, influências e manipulação. Isso eu queria trazer para essa discussão. Então, os meios de comunicação social formais, né, ou as redes sociais, elas de facto têm um papel muito importante, né? Elas são geradores de conteúdos, elas fazem cross-media, né? Elas juntam informação de um lado e para o outro e elas disponibilizam essa informação. Só que a responsabilidade do consumo da nossa informação é nossa. A escolha é nossa. Isso é que eu queria dizer aqui, ok? E a qualidade da nossa escolha tem a ver com a qualidade do nosso conhecimento. E voltamos à velha máxima, que tem a ver com a nossa qualidade de educação. Por mais que me manipulem, ou a informação parece tão fidedigna, é preciso começar a trazer dois lados de responsabilidade. A autoconsciência do profissional, em que ele tem que agir de forma ética e deontológica, ok? Salvo os seus valores pessoais sejam pró-sensacionalismo. Então, isto tudo tem a ver com o indivíduo, a construção minha como indivíduo, né? Então, aquilo que eu sou como pessoa, serei como profissional e passarei como profissional. Então, os meios de comunicação são convidados a usar essa ferramenta que a gente aprendeu, que é o quarto poder, que agora já nem sei se é quarto poder, como tu disseste, todos nós hoje temos o poder da comunicação connosco, através das plataformas sociais, mas ele tem a possibilidade e a oportunidade de se destacar, transformando informação em transformação social. Eu acho que é esta nova vertente que eu convidaria a todos nós, profissionais de comunicação, a ver. E aos utilizadores da informação, cabe a eles escolherem, que é aquilo que nós falamos no início, né? Nós temos um conjunto de informação que é cruzada, nós é que escolhemos a informação que queremos captar e nós é que escolhemos o que queremos acreditar. Então, só que tu também tens a outra parte da população que não tem acesso à educação. E quando ela não tem acesso à educação, é aí que a penetração sensacionalista acontece, né? Principalmente nas eleições, na parte política. Como ela não detém essa informação, ela é facilmente manipulável. E os meios de comunicação já viram que é assim que funciona. Os políticos já viram que é assim que funciona. Então, nós temos que investir na inteligência artificial para a educação, para desenvolvimento para transformação, para criar pessoas com uma capacidade crítica e de discernimento, de julgamento maior, para fazerem escolhas mais assertivas. Então, esta era a minha mensagem sobre este ponto, e claro que é a minha mensagem também final, né? Mas que eu queria dizer, ética, né? A ética está dos dois lados, mas a escolha está em mim. Então, eu vou acreditar naquilo que eu quiser. E se eu não estudar e fizer cruzamento de informação como indivíduo, logo eu vou acreditar nas fake news. Porque há mercado para fake news, né? Ok, muito obrigado, Sheila. E assim já fez o seu 1 minuto, né? Já, ao menos que queira mais 1 minuto para considerações finais. Ok. Então, olha, Justus, também 1 minutinho e meio para as considerações finais, depois o Nuno. Depois eu faço aqui também as minhas considerações finais e pronto, fechamos o webinar. Em relação à inteligência artificial, é uma realidade, temos que prestar sempre atenção,
no uso das redes sociais, no uso da informação, como a Sheila e o participante do webinar também gostaria de saber que as fake news temos que prestar atenção, temos que nos educar, procurar sempre outras fontes, não só assim, usar uma fonte de informação, temos que procurar sempre outras fontes para a gente poder averiguar a informação, ver se a informação é verídica e prestar atenção no nosso posicionamento nas redes sociais, filtrar as comunicações, não publicar tudo nas redes sociais. As redes sociais é um negócio e o propósito deles é nos usar como produto, então temos que prestar atenção. Em suma, é isso. Esse é as minhas considerações e agradecer pelo convite da organização. Nuno? Não, gostei muito do que a Sheila e o Justo disseram, concordo com tudo o que eles disseram, é verdade, nós temos que ter um polícia dentro da nossa cabeça que nos consiga meter neste mundo digital e ao mesmo tempo abstrair, né? Hoje em dia nós vemos que, por exemplo, muitas crianças que moram no mesmo prédio não convivem, não se conhecem, mas são amigos virtualmente, no computador, conhecem-se, mas depois cruzam-se no elevador e nunca falaram. Nós temos que ter um sentido crítico de todo este universo e saber usá-lo a nosso favor. Portanto, a internet tem coisas boas, tem coisas más, há que saber utilizar a nosso favor. Gostei muito de participar aqui hoje, gostei muito das vossas intervenções, aprendi bastantes coisas e espero participar numa futura oportunidade também. Ok. Eu é que agradeço. Por norma, eu tenho alternado com a Sásia relativamente à questão das moderações, e eu faço muitas moderações e aprendo muito, né? Com as moderações que faço. E foi um grande prazer para mim trazer este tema que eu sou bastante apaixonado, que é a quarta revolução industrial, a evolução tecnológica, porque eu acredito que aí está a chave do nosso desenvolvimento a nível da África, né? Porque, como eu disse, nós nunca tivemos acesso a tanta informação como africanos, né? Os nossos antepassados não tinham acesso a essa informação que nós temos e nós não podemos olhar para isso e ter comportamentos, né? Não digo comportamentos em termos de ações, né? Mas em termos de visão de desenvolvimento, nós não podemos ter a mesma visão que tinham os nossos antepassados, porque não tinham acesso a isso que nós temos hoje, as tecnologias e tudo mais, e temos que usar isso a nosso favor. Relativamente à questão da mídia, eu acho que hoje nós temos vários desafios relativo à mídia. Primeiro temos o desafio da economia da atenção, porque hoje temos muita informação e não sabemos se vamos dar atenção a quê, se estamos no live e ao mesmo tempo caiu uma mensagem no Facebook, se está a dar o telejornal, se publicaram algo no WhatsApp. Então temos muita informação e nós temos que ter capacidade de não precisar estar em todos os meios, porque senão depois também não conseguimos filtrar as informações. Temos outro desafio, que é o desafio da veracidade, da velocidade, que é assim, hoje eu sinto que os canais de comunicação, como disse muito bem o Denzel Washington numa das entrevistas que fez, há canais de comunicação que estão mais preocupados em ser os primeiros a comunicar, né, e não ser aqueles que dão a informação com mais veracidade, né? Então nós também temos que ter desafio de sermos os primeiros a receber uma informação e a partilhar essa informação. Da mesma forma que alguns mídias têm esta visão de serem os primeiros, né, para serem aqueles que geram mais polêmicas, também temos desafios nós próprios de queremos ser os primeiros a partilharmos uma informação que nem sequer fizemos uma avaliação, nem sequer comparamos fontes, né? Então temos esse desafio também da velocidade, da veracidade em termos da comunicação. Mas como disse muito bem aqui a Sheila e todos nós estamos aqui neste live porque temos desafios e eu acho que a África o que tem mais é desafios, e nós que somos jovens, que nós somos dinâmicos,
somos nós que temos que de alguma forma, criar mecanismos de mudança, porque depois o meu filho vai me cobrar lá à frente se eu deixar os mesmos problemas, né, para a geração dele. Ele depois vai me chamar e vai me perguntar o que a minha geração teve a fazer, que nós estamos a resolver os mesmos problemas que vocês não resolveram, né? Eu costumo dizer, a geração dos nossos pais conquistou a independência, e nós também temos que deixar algum legado na nossa geração, porque senão vamos ter uma geração em glória, quer dizer, que foi, e que quando a gente olhar para trás não estamos a ver nada do que é que nós fizemos, né? Então, muitos dos desafios que nós hoje colocamos aos nossos dirigentes, que já conquistaram a independência, que já conquistaram muita coisa, eles têm legado, né? E agora temos que perguntar qual é o nosso legado. Então, temos que aproveitar toda essa visão e criar, sobretudo, essa interação a nível da África, a nível de Angola, Moçambique, né? Porque nós vemos muitas vezes que os nossos políticos assinam grandes acordos, mas na prática depois nós não vemos como é que essas coisas se materializam em termos de coisas estratégicas, né? e factuais, né? Então, os desafios também que eu lanço aqui para a SASIA, sempre, para todo mundo em Cabo Verde, vamos transformar essas coisas concretas, vamos tirar empresas de Moçambique para trazer para Angola, vamos tirar empresas de Angola para levar para Moçambique, né? E vamos fazer com que o capital financeiro circule nos nossos países, né? Coisas que funcionaram bem em Moçambique, por que não trazer para Angola? Temos realidades muito similares, então temos aqui também esse desafio, né? E com essa deixa eu dou por terminado aqui o nosso webinar. Nós estamos a estudar qual é a próxima série, né? Terminamos hoje a série Inteligência Artificial. Eventualmente vamos iniciar com uma outra série, né? Estamos a pensar ainda entre o blockchain e internet das coisas, onde também vamos percorrer todas essas áreas, né? Brevemente vocês vão receber aqui o anúncio. E assim que acho que a Sheila fez aqui agora um comentário, não sei, Sheila, queres acrescentar alguma coisa? Ela disse eu que acho ele já que não fechou. não falou ainda. Eu falei, Quem, o Eliseu? acabei de Não, falar. já falou. Já falei. Já falou. Eu tô ouvindo a Ele já falar, se falou. calhar. Ele falou antes do Nuno. Tá bem, Tá então, bom. pronto. Eu gostaria primeiro de agradecer a vocês por terem aceito, né, participar conosco. Agradecer a todo mundo que teve essa 1h e 46 minutos conosco, e que fez perguntas, questionou. Espero que nós tenhamos correspondido a essas expectativas e contamos convosco para eventos futuros. Muito agradecido e pronto, e despeço-me aqui em nome da Tecnoplus e da Tec 21 África. Muito obrigada também pelo Obrigado. convite. Fiquem bem. Tchau, tchau. Fiquem bem. Ok, tchauzinho.